Estamos ao vivo aqui no Agenda News Petrópolis. Agora sim conseguimos. Tivemos um pequeno problema técnico aqui, uma instabilidade no sistema. E já estamos aqui com o nosso pré-candidato à Prefeitura Municipal de Petrópolis nas eleições 2020, Paulo Mustrange. Então, vamos iniciar agora. Então, era para termos iniciado às 19h30, hoje excepcionalmente meia hora antes. Mas vamos iniciar agora então, 19h38. Vamos iniciar agora a nossa entrevista com o nosso pré-candidato convidado sorteado de hoje. Boa noite, Agenda News Petrópolis, na cobertura exclusiva das eleições 2020. Recebe hoje o nosso 10º pré-candidato à Prefeitura Municipal de Petrópolis, Paulo Mustrange, filiado ao Partido Solidariedade. Como todos já sabem, o nosso objetivo é apresentar os pré-candidatos para a população e suas propostas e visões sobre os mais diversos temas, com foco na nossa cidade. Ao todo serão 14 pré-candidatos entrevistados, hoje estamos no 10º, e as entrevistas serão sempre ao vivo na página do Agenda News Petrópolis no Facebook, realizadas de segunda a sexta-feira, a partir das 20 horas, e seguem até o dia 20 de agosto. Ao término das entrevistas, elas também estarão e serão compartilhadas em nossos canais no WhatsApp e do Instagram. Então vamos ao nosso pré-candidato convidado sorteado de hoje, Paulo Mustrange, aí na tela para você nesse momento. Então vamos dando sequência aqui. Como dito, o nosso 10º pré-candidato sorteado convidado de hoje, que já está aqui com a gente, é Paulo Mustrange, filiado ao Partido Solidariedade, que foi definido por ordem de sorteio ao vivo, realizado no dia 24 de julho na nossa página do Facebook. Seu pré-candidato, boa noite, seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos da Agenda News. É um prazer falar com você e com todos que estão nos acompanhando. Estou à sua disposição para que possa prestar aí os meus esclarecimentos. Muito obrigado, senhor Paulo. Então nós vamos a uma rápida vinheta de abertura e já voltamos com a nossa entrevista de hoje. Agenda News Petrópolis nas eleições 2020 é um oferecimento de Speedcell, capas, acessórios e assistência técnica em geral para o seu celular. E Friends, capas e acessórios para o seu smartphone. Faça seus pedidos no inbox do nosso Instagram. Estamos de volta com o nosso pré-candidato convidado sorteado de hoje, Paulo Mustrange, filiado ao Partido Solidariedade. Nesse momento vou passar para o senhor e para todos que nos acompanham as regras da nossa entrevista, que servem para todos os pré-candidatos, convidados e sorteados. A entrevista será conduzida de forma simples e objetiva. O pré-candidato terá a oportunidade de se apresentar e dizer o porquê deseja ser prefeito de Petrópolis, tendo 2 minutos para responder cada pergunta. Já para falar as suas propostas e visões, terá mais 4 minutos para cada tema. E os temas serão sorteados ao longo da entrevista. Lembrando que todos os 7 temas são iguais para todos os pré-candidatos. O que muda é só a ordem de sorteio. E o assunto especial dessa rodada para todos será economia. E o pré-candidato deverá falar como pretende trazer e gerar recursos para o nosso município e a sua população, com mais 4 minutos de direito de resposta. Para concluir, o senhor terá também mais 2 minutos, podendo assim fazer as suas considerações finais. Então vamos começar agora o nosso primeiro bloco, onde o senhor vai responder a 2 perguntas. A nossa primeira pergunta de hoje, que o senhor tem direito a 2 minutos, o senhor vai poder se apresentar falando quem é o senhor. O senhor já pode fazer uso desses 2 minutos a partir de agora. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. Eu sou Paulo Mustrange, sou ex-prefeito, mandato de 2009 a 2012. Eu iniciei a minha vida pública ainda nos colégios, onde participei das eleições dos grêmios, fui presidente do Grêmio Estudantil,
presidente da Associação de Moradores, Sindicatos Bancários de Petrópolis, participei do Clube Palmeira como diretor, aqui próximo da minha residência, do Bloco BTV, fui vereador em 97 a 2000, participando da mesa diretora, depois vereador de 2001 a 2004, onde eu fui presidente da Câmara, 2001 e 2002, primeiro suplente de deputado, depois deputado por um curto período, e essa é a minha história. Eu tenho 60 anos e quero colocar à disposição da nossa população toda essa experiência da minha vida pública para que possamos ajudar a construir um futuro melhor para a nossa cidade. Sim, Tiago. É importante dizer que a minha experiência de ter passado na Câmara, na presidência da Câmara, ter feito parte de conselhos de saúde, da educação, isso me dá uma experiência muito grande para que eu possa ter todas as condições de decidir, de tomar as decisões importantes para o nosso município. Não tenho dúvida de que, em todos esses processos que eu participei como um membro político ativo, eu tive as mesmas experiências. E essas experiências hoje, aquilo que foi bom, aquilo que foi ruim, eu carrego comigo e tenho certeza que vai me dar todas as condições para que a gente possa ter a segurança para tomar as melhores decisões para o município de Petrópolis. Senhor pré-candidato, muito obrigado. Então, o senhor agora tem direito a mais 2 minutos para a segunda pergunta, falando para o público o porquê o senhor deseja ser prefeito de Petrópolis. Na primeira, o senhor falou quem é o senhor, e agora o senhor tem mais 2 minutos para falar ao público o porquê deseja ser prefeito de Petrópolis. Então, Tiago, quando você passa na prefeitura, você senta naquela cadeira durante 4 anos, você adquire uma experiência muito grande. Eu, logo depois, me afastei de todo o processo político e tive a oportunidade de fazer uma ampla reflexão da minha atuação como prefeito. Tenho certeza que eu acertei muito mais do que errei, mas os erros que eu cometi, com certeza não cometerei mais, porque diante dessa possibilidade que eu tive de me afastar do processo político, eu pude fazer uma reflexão que me dá hoje essa condição de estar maduro para voltar a ocupar o cargo de prefeito da nossa cidade. Eu não tenho dúvida que, ao completar 60 anos de idade, eu tenho um novo desafio na minha vida, que é colocar minha pré-candidatura a prefeito pela cidade que eu tanto amo, onde nasci, fui criado, aqui no bairro Itamaraty. Então, é esse comprometimento com a população, principalmente das comunidades, a população das áreas periféricas da nossa cidade, que me leva a voltar a pleitear, ser um pré-candidato à prefeitura de Petrópolis. É essa história que eu tenho, que eu carrego comigo, uma história de dedicação, uma história de participação nas organizações populares do nosso município, que me leva a pleitear, a ser novamente um pré-candidato a prefeito. Exatamente essa sensibilidade de entender o que a nossa população precisa. Só ainda dispõe de mais uns 10 segundos, se quiser fazer uso. Se só tiver concluído, também tudo bem. Ok. Então, muito obrigado, senhor pré-candidato. Voltamos em segundo com o nosso segundo bloco, onde o pré-candidato irá falar as suas propostas e visões. Vamos só trocar aqui a câmera. Vamos voltar aqui. O senhor terá a oportunidade de falar as suas propostas e visões para a nossa cidade nos próximos 4 anos, onde serão sorteados 7 temas, né? E nós voltamos em alguns segundos. Confira essas dicas que vamos passar para vocês agora. A primeira é se você ainda não curte a nossa página, para curtir. A segunda é para você clicar
nesses 3 pontinhos no canto direito e depois em seguindo e por último em ver primeiro. Agora você será notificado das nossas próximas publicações. A terceira e última dica é para ativar as notificações de live, para você não perder as nossas transmissões ao vivo. No canto direito desse vídeo ou de qualquer outro nosso ao vivo, você clica nos 3 pontinhos que estão aqui no lado direito, em seguida em ativar notificações do vídeo ao vivo. Simples assim. Voltamos agora com o nosso segundo bloco da entrevista, onde serão sorteados 7 temas e o senhor terá 4 minutos para falar as suas visões e propostas sobre cada um deles para a nossa cidade nos próximos 4 anos. Eu vou estar iniciando agora o primeiro tema. Tiago, por favor, quantos minutos? 4 minutos. Ok. Vou estar iniciando agora o sorteio do primeiro tema dessa noite, na ordem de hoje. Vamos lá. O primeiro tema sorteado na ordem de hoje é segurança pública. Só tem 4 minutos a partir de agora para falar as suas propostas e visões sobre o tema segurança pública. Tiago, primeiro, quando eu fui prefeito, eu fiz uma mudança importante na Guarda Municipal. Nós passamos, então, a Guarda, mudando a sua característica para a Guarda Civil. E eu entendo que a nossa cidade é uma cidade ainda tranquila, mas nós precisamos ter um acompanhamento mais de perto da realidade das nossas comunidades. É preciso haver uma integração das forças policiais do Estado com a força da nossa Guarda Civil. E eu aposto muito num trabalho da nossa Guarda Civil, que eu chamo de Guarda Comunitária. Foi uma experiência que nós tivemos no bairro Independência, onde os nossos guardas diretamente participavam da vida da comunidade, inclusive dando curso de línguas, de inglês, de espanhol, de inclusão digital. Nós implantamos também a justiça comunitária. Então, para mim, esse é um modelo inclusivo para que nós possamos aproximar a população da força policial. E a Guarda Municipal, a Guarda Civil, ela tem um papel muito importante nesse processo. Nós fizemos também esse processo lá no Vale do Carangola. E foi um absoluto sucesso a integração entre a Guarda Civil do nosso município e as comunidades. Então, nós vamos buscar fazer essa integração da nossa força, equipar melhor a nossa Guarda Municipal. No nosso governo, entre 2009 e 2012, nós adquirimos vários veículos, os uniformes, novos uniformes para a Guarda, equipamentos eletrônicos. Nós equipamos a nossa Guarda. Também conseguimos, na época, um convênio com o governo federal para aquisição das câmeras que hoje funcionam na nossa cidade. Ela acabou sendo instalada no governo seguinte, mas todo esse projeto de instalação de câmeras de segurança em nossa cidade foi iniciado no nosso governo e teve uma repercussão bastante positiva. E é um projeto que nós precisamos dar continuidade através das câmaras de segurança em nosso município, que já foi um projeto que foi gestado em nosso governo, e com a Guarda Municipal interagindo, a Guarda Civil interagindo com toda a nossa população, para que nós possamos abrir um canal direto de comunicação entre a população e a Guarda Comunitária, e também uma parceria direta da Secretaria de Segurança do nosso município com a Polícia Militar e com as demais forças policiais, para que nós possamos dar à nossa cidade a tranquilidade que ela precisa, o respeito que o cidadão precisa, mas para isso é preciso que a Prefeitura, através da Secretaria de Segurança, através da sua Guarda Comunitária, nós possamos abrir esse diálogo permanente com as forças policiais existentes
e, com isso, com esta parceria, darmos à nossa população a segurança que ela merece. Tá bom, então. Muito obrigado, senhor Paulo Mustrange. Então, assim, ainda restaram 20 segundos, mas na anterior passou um pouquinho e a gente compensa nessa. Então, vamos agora ao segundo tema sorteado dessa noite, na ordem de hoje. Vamos lá. O segundo tema é cultura. E o senhor pode falar suas propostas e visões sobre o tema cultura para a nossa cidade nos próximos 4 anos. Mais 4 minutos, tá bom? Ok, Tiago. Eu vejo que a cultura hoje vive um momento desafiador. Os artistas, as pessoas que trabalham, os profissionais da cultura na nossa cidade estão atravessando um momento muito delicado, e eles sabem que, quando eu fui prefeito, através do Conselho de Cultura, nós estabelecemos uma relação direta com os produtores culturais, com todos os artistas da nossa cidade, e eles tinham uma oportunidade na época. Eu quero dar continuidade a este projeto. Na época, eles apresentavam seus projetos no Conselho de Cultura, e ali, então, todos os projetos democraticamente eram debatidos e escolhidos pelos conselheiros da cultura do nosso município. E o município procurava sempre honrar o pagamento dos artistas da nossa cidade. Nós tivemos várias programações no nosso governo, e isso nós pretendemos dar continuidade, levar a cultura às áreas periféricas, abrir as portas para os artistas locais, fazer com que democraticamente eles possam participar das decisões, da escolha daqueles projetos que a prefeitura venha a viabilizar para a nossa população. Isto, na minha opinião, é fundamental. Dar voz à cultura. A cultura precisa ser respeitada, a cultura precisa ter o espaço garantido em qualquer governo democrático. E eu quero aqui lembrar que, no nosso governo, nós criamos o Prêmio do Guerra Peixe, que foi um prêmio dirigido para reconhecer o trabalho, os projetos desenvolvidos pelos artistas e pela produção cultural local. Então, nós vamos dar continuidade a este projeto que iniciou-se lá no nosso governo, como também vamos abrir as portas do Conselho e dar ao Conselho da Cultura a autonomia necessária para que eles, os artistas, os produtores culturais, possam debater amplamente aqueles projetos culturais que possam ser viabilizados através dos recursos públicos. E mais, nós precisamos formar uma parceria com o governo do Estado, através da sua Secretaria de Cultura, buscar recursos no governo federal, e, para isso, é preciso ter projetos. Eu vou reativar, não só para a cultura, mas vou reativar a sala de projetos que nós tivemos no nosso governo durante 4 anos, para que nós possamos gestar projetos para a cultura, para que nós possamos trazer recursos para o nosso município e incentivar a nossa cultura local. Então, nós sabemos que o cobertor sempre é muito curto, e, para isso, nós precisamos buscar recursos também da iniciativa privada. É isso, Tiago. Então tá ótimo. Muito obrigado, senhor Paulo Mustrange, pré-candidato à Prefeitura Municipal de Petrópolis nas eleições de 2020, filiado ao Partido Solidariedade. O nosso terceiro tema sorteado aqui na ordem de hoje é transporte público. E o senhor dispõe de mais 4 minutos para falar as suas propostas e visões sobre o tema transporte público. Tiago, eu iniciei no nosso governo uma revolução no transporte público da nossa cidade. Primeiro, nós tivemos uma intervenção direta com relação aos 2 transbordos que nós tínhamos,
tanto no Alto da Serra quanto da Rodoviária do Centro, onde as pessoas faziam o transbordo sem ter a liberdade de se dirigir a uma padaria, de sair fora do transbordo. Então, naquele momento, nós identificamos essa problemática e a reivindicação da população do Alto da Serra e de toda a cidade que queriam ver o fim do transbordo lá no Alto da Serra e a abertura do transbordo no centro da cidade. Então, eu implantei o cartão eletrônico para dar à nossa população a condição dela fazer o transbordo através do cartão eletrônico, da catraca eletrônica, e, com isso, nós demos liberdade à população de circular livremente e, mais do que isso, nós fortalecemos o comércio naquele momento. Mas esse era só o primeiro desafio. Tinha o desafio da mobilidade, e nós começamos a fazer intervenções importantes para que o tempo de viagem dos ônibus pudesse ser reduzida. Eu quero dizer, por exemplo, aquela intervenção que nós fizemos ali no Palácio de Cristal, onde hoje os ônibus passam ali em frente ao Palácio de Cristal e saem lá na 13 de maio. Eu quero lembrar que o sentido, os ônibus, os carros, o congestionamento ficava até a Moageira, e com essa intervenção nós temos mais velocidade. Posso dizer também, ali próximo da rodoviária, na Rua Souza Franco, ali, que nós criamos uma faixa para ônibus, exclusiva para ônibus, como fizemos também intervenção lá no Alto da Serra, onde ganhamos velocidade. E, mais do que isso, naquela sala que eu falei há pouco, que era a sala de projetos, nós gestamos um plano de mobilidade para a nossa cidade, que está aí, e esse plano hoje pode gerar um investimento em nossa cidade em torno de 120 milhões de reais. Então, o transporte público tem a questão da segurança, tem a questão também do conforto e da agilidade do transporte. Nós precisamos fazer essas intervenções pontuais na nossa cidade para que nós possamos dar ao sistema de transporte a agilidade que ele precisa. E eu fiz no meu governo também uma outra transformação fundamental, um dos poucos prefeitos desse país que teve a coragem de fazer uma intervenção no sistema de transporte. 50% do sistema de transporte, nós tomamos essa decisão que custou caro, pessoalmente, para mim. Mas hoje eu tenho orgulho dessa decisão que eu tomei, porque naquela época 30, 40 ônibus ficavam quebrados por dia em nossa cidade, soltava a roda, perdia freio, e eu não tive outra alternativa a não ser fazer uma intervenção no sistema de transporte e vencer 23 ações que foram até o Supremo Tribunal de Justiça e trazer 2 novas empresas para a nossa cidade com investimento de mais de 150 milhões de reais. 250 ônibus, 0 quilômetros, foram entregues à nossa população. Então, o transporte público é prioridade porque nós precisamos dar à nossa população o conforto que ela merece. Senhor pré-candidato, muito obrigado. Ainda restaram 14 segundos, mas o senhor já havia concluído o tema e também compensando alguns segundos lá no início. Então vamos seguindo aqui agora ao sorteio do 4º tema dessa noite. Vamos lá, na ordem de hoje. O senhor tem mais 4 minutos para falar as suas propostas e visões sobre o tema turismo. Tiago, a nossa cidade tem um potencial muito grande na área de turismo. Eu posso falar do turismo de compras da Rua Tereza, que vai merecer uma atenção especial. Eu posso falar do turismo de visitação histórica. Eu posso falar do turismo natural, as nossas cachoeiras, caminhadas. Enfim, posso falar também do turismo cervejeiro, que iniciou, inclusive, no nosso governo. Quero deixar isso aqui muito claro, que o nosso governo investiu muito no turismo. Aliás, a primeira providência que eu tive, que também tem relação econômica com o emprego na cidade, foi ir a São Paulo, na Ambev, para reabrir a Boêmia em nossa cidade. E hoje, a Boêmia tem um dos mais visitados do estado do Rio de Janeiro. Então, esse investimento que a Boêmia fez aqui, a abertura não só da fábrica, mas a implantação do museu, deu um retorno
de estadia para a nossa cidade. Então, o turismo é fundamental. E eu quero lembrar que, naquele momento, a Bauerfest se realizava apenas dentro do Palácio Cristal. E nós, então, fomos a São Paulo, conversando com a direção da Ambev, e já no primeiro ano fizemos a Bauerfest dentro da Boêmia. Limpamos a Boêmia toda, iluminamos e começamos a atrair, ano a ano, cada vez mais turismo, até a inauguração da Boêmia, em 2012, quando nós estouramos literalmente a boca do balão com o número de turistas em nossa cidade, com todas as pousadas e hotéis lotados. Nós tivemos e criamos circuito também da cerveja, né, interagindo com as cervejarias, e apoiamos já naquele momento o movimento das cervejas artesanais, que é um potencial muito grande, e nós precisamos ter um ônibus, eu quero dizer aqui, um ônibus de turismo para fazer essa visitação. Infelizmente, essa proposta foi feita e foi negada, mas no nosso governo nós vamos olhar com muito carinho para que nós possamos ter um ônibus para que possa fazer a visitação em toda a nossa cidade. Então, o turismo é um potencial criador de empregos. Nós dialogamos muito com os guias turísticos, muito. Aceitamos por várias vezes o diálogo com eles e eles nos deram dicas importantes. Então, nós queremos manter esse diálogo permanente com os guias, que são fundamentais, porque, na verdade, eles que recebem os turistas da nossa cidade. Nós precisamos amparar estes guias para que eles possam dar todo o conforto e também a informação necessária aos guias que chegam em nossa cidade, aos ônibus de turismo que chegam em nossa cidade. Então, o turismo é um fator importante. Eu lamento hoje, por exemplo, de um dos principais pontos turísticos da nossa cidade está fechado, que é o Palácio Cristal, onde uma obra que se tornou lá uma obra que está parada já há algum tempo. Então, nós precisamos ter um carinho muito grande com o trade, nós precisamos ter um carinho muito grande com o turismo. E mais, nós vamos dialogar com Teresópolis, com Friburgo, nós precisamos valorizar o turismo na nossa serra, vamos pegar o Convention Bureau, vamos abrir a porta para o Convention Bureau, não só de Petrópolis, mas de Teresópolis, de Friburgo, para que nós possamos interagir com este circuito da nossa serra e fazer com que o turista permaneça mais tempo nas nossas pousadas e possa gastar mais recursos aqui no nosso município. Então, o turismo alavanca o emprego e faz com que a nossa cidade cada vez mais se torne conhecida, porque é uma cidade que tem um valor imenso na área turística, um potencial enorme na área turística. Com relação à Rua Tereza, nós vamos transformar a Rua Tereza numa área de especial interesse para que a Rua Tereza volte a receber os turistas em nossa cidade. Senhor pré-candidato, muito obrigado mais uma vez. Vamos então agora para o nosso quinto tema sorteado na ordem de hoje. Vamos lá. Na ordem de hoje é habitação. O senhor dispõe de mais 4 minutos para falar as suas propostas e visões sobre o tema habitação. Tiago, você sabe que no meu governo eu enfrentei o maior desastre ambiental, o maior desastre natural da história desse país. E eu tenho orgulho daquele momento que nós conseguimos fazer uma mobilização nunca vista em nossa cidade. E eu fui o único prefeito da Serra que não teve o mandato cassado. E, naquele momento, eu pude interagir com o governo do Estado, com o governo federal, e assegurar para Petrópolis, hoje, que está sendo entregue aos 700 e tantos apartamentos, que iniciou-se no nosso governo. Nós também, lá em Cuiabá, no terreno dos Capas, nós fizemos toda a infraestrutura em parceria com a Firjan, investimos ali as doações que a população havia feito para a prefeitura, fizemos o arruamento, fizemos a drenagem, fizemos toda a parte de eletrificação, a extensão de rede, iluminamos, não só nos Capas, onde tem lá 54 casas que foram construídas em parceria com a Firjan, como também
lá nos quilombolas, que também nós levamos luz, levamos água e arruamento para que as casas fossem lá construídas. E nós trabalhamos muito em projetos naquela sala que eu me referia há pouco, para capitanear recursos para a habitação popular. A habitação popular sempre é e sempre será um grande desafio desse país. Nós tivemos recentemente um grande programa habitacional em todo o país, que aqui em Petrópolis nós tivemos algumas unidades entregues à população que teve a oportunidade de comprar as suas casas através do Minha Casa Minha Vida. Mas nós precisamos continuar investindo, o país precisa investir mais em habitação popular. E, para isso, o município precisa preparar projetos para captar recursos no governo federal e no governo do estado. O município sozinho não consegue construir as casas populares. É preciso ter a parceria e recursos que possam vir não só do governo do estado, como do governo federal e até recursos internacionais. Quero lembrar também que lá na Vicente Rivetti também nós tínhamos lá uma obra de casas populares paralisadas e nós resgatamos aqueles recursos e entregamos todas aquelas casas e colocamos água lá na Vicente Rivetti para aquelas casas populares que lá estão, que não tinham a água encanada, e entregamos não só as casas, mas como também a água encanada. Então, assim, a habitação popular é um grande desafio. A nossa prefeitura precisa ter essa sala de projetos para que nós possamos pensar, gestar projetos e buscar recursos para fazer com que a nossa população, que hoje sofre pagando aluguel, possa ter oportunidade de adquirir através de convênios com a Caixa Econômica, convênios com o Ministério da Cidade, convênios com a Secretaria de Habitação do nosso estado, abrir os créditos, então, para que a população possa ter acesso à sua casa, à sua propriedade. Pré-candidato, então, muito obrigado. Ainda restaram 22 segundos. Vamos, então, agora ao sorteio do sexto tema dessa noite na ordem de hoje. E, após esse, vamos para o sétimo e último. O sexto tema na ordem de hoje é saúde. E só tem mais 4 minutos para falar suas propostas e visões sobre o tema saúde. A saúde pública é um desafio muito grande. Eu gostaria de lembrar aqui que no nosso governo, 2009 a 2012, nos 2 primeiros anos, até setembro de 2010, nós entregamos à população 2 UPAs. Uma que nós compramos o terreno da antiga Maloca, a prefeitura comprou o terreno, e a outra aqui em Cascatinha, minha vizinha aqui, no Itamaraty, compramos o terreno da família Pellegrini. E instalamos ali as 2 UPAs que foram entregues com a presença do ministro da Saúde em 2010. Quero lembrar também que o Santa Teresa não fazia atendimento pelo SUS, e eu, como prefeito, nós voltamos a celebrar o convênio com Santa Teresa, ampliamos, inclusive, esse convênio com Santa Teresa, ele voltou a atender a população com cirurgia cardíaca, enfim, e neurocirurgia, e conseguimos ampliar esse convênio com Santa Teresa. A Casa Providência, nós procuramos a instituição que mantinha a Casa Providência, ela funcionou durante os 4 anos do nosso governo, plenamente, com a maternidade, com cirurgias. O DIP, que estava numa situação muito difícil, nós fizemos grandes investimentos naquele hospital, que é fundamental, principalmente agora, neste momento, onde a gente atravessa a pandemia. O pronto-socorro também fizemos uma reforma muito importante. Nós investimos muitos recursos no pronto-socorro, abrindo novos leitos de CTI, não só lá no pronto-socorro, mas em toda a cidade. Nós triplicamos, na época, o número de CTI em nossa cidade. Fiz unidade básica de saúde no Quitandinha, em Itaipava, por exemplo, posto de saúde na Muzela, PSF na Rua Amazonas, dentro de reformas de postos, mas a saúde continua sendo um grande desafio. E, na minha opinião, não adianta você sair fazendo posto de saúde por aí. É preciso você
através do Plano Municipal de Saúde, você identificar onde tem esse vazio de atendimento da saúde pública do nosso município e lá instalar, sim, uma unidade para fazer o atendimento básico à nossa cidade. Porque se nosso atendimento, os postos de saúde, funcionar com os médicos que precisa, primeiro médico no posto de saúde, eu não tenho dúvida alguma que nós vamos diminuir muito o acesso do paciente à média e alta complexidade, que é muito mais cara. E mais do que isso, nesse momento de pandemia, onde as pessoas têm depressão, ansiedade, nós precisamos ampliar o nosso investimento na saúde mental. Precisamos ampliar esse atendimento para atender a nossa população que está passando por um momento de temor e também essa questão da correria do dia a dia. Então, o atendimento básico deve vir acompanhado, né, de uma rede de atendimento para a saúde mental. Nós vamos investir pesadamente nessa direção para que nós possamos dar à nossa cidade a saúde que ela precisa. A saúde e sempre será um grande desafio. Sempre terá um cobertor curto e nós vamos precisar buscar recursos com projetos, tanto no governo do Estado quanto no governo federal. Pré-candidato, muito obrigado mais uma vez. Vamos então agora para o 7º e último tema dessa noite, para fecharmos essa nossa rodada. E o senhor encerra hoje com educação. O senhor tem mais 4 minutos para falar suas propostas e visões sobre o tema educação. Tiago, eu iniciei um projeto na educação de inclusão digital que, se tivesse sido esse projeto, se esse projeto tivesse tido, melhor, continuidade, hoje, em plena pandemia, os nossos meninos, todos eles, do ensino fundamental estariam em sua casa com seus tablets, interagindo diretamente com os professores online. Eu quero dizer que eu instalei melhor, laboratório de informática em todas as escolas. Eu criei lá no Bingen um centro de formação de inclusão digital para os professores, para os profissionais da educação. E eu também, linkado ao Centro de Formação dos Professores, linkado aos laboratórios, nós começamos a distribuição de tablets para a nossa garotada. Foram 15 mil tablets que foram distribuídos. Faltava só mais ou menos a metade, um pouco mais da metade, para que toda a rede fosse atendida. Infelizmente, esse projeto acabou não tendo continuidade e esses tablets estão lá no depósito da educação. Se hoje esses projetos tivessem tido a continuidade, hoje esses meninos estariam de casa tranquilamente tendo acesso à aula virtual. Infelizmente, paralisou. Então, a minha visão lá atrás já era uma visão moderna, uma visão de investimento em tecnologia para que nós pudéssemos dar aos nossos meninos, principalmente das famílias mais simples, a condição e a inclusão digital. E depois eu fiz na educação uma revolução, principalmente por reconhecer o valor do profissional da educação. Eu implantei o plano de cargos e salários no município. O professor, no meu governo, passou a ser um dos melhores, a melhor remuneração em todo o país. Nós reformamos 80, 90 escolas no nosso município. Na época, começou uma grande revolução na educação infantil. A educação infantil, a creche, passou a ter um referencial, prédios novos, todo o investimento. Eu abri 29 creches em toda a cidade. Então, a educação infantil continua sendo uma prioridade e precisa de investimento, e esse tem que ser um compromisso, né, da nossa pré-candidatura para que nós possamos fazer investimento na educação infantil, continuar ouvindo os professores, continuar interagindo com os profissionais da educação e mais, que eu considero fundamental. No meu governo, eu abri os freezers e lá tinha peixe, tinha carne de vaca, frango, todinho, geleia,
iogurte. A merenda precisa ser de qualidade. Nós precisamos dar uma merenda de qualidade para as crianças. Então, a educação é isso. Educação é investir nesses meninos e nessas meninas para que amanhã eles possam ter um futuro, para que amanhã eles possam ter a oportunidade de disputar uma vaga numa universidade federal. Então, a educação sempre foi uma prioridade do Paulo Mustrange e continuar sendo. Senhor pré-candidato, muito obrigado. Então concluímos assim o nosso segundo bloco. E antes de seguirmos para o nosso terceiro bloco, vou deixar mais essa dica para você. Junte-se às mais de 2.500 pessoas que participam do nosso canal no WhatsApp. Eu vou te explicar como você pode participar. Basta enviar uma mensagem para o número que aparece aí na sua tela, DDD 24 992 02 6447, com a palavra-chave Quero Participar. Assim você receberá gratuitamente as principais notícias da cidade todos os dias no seu celular, além de se manter em contato direto com a gente por mensagens, enviando as suas dúvidas, sugestões e também reclamações. Vamos retornar aqui com o nosso pré-candidato. Estamos de volta com o nosso pré-candidato convidado sorteado de hoje, Paulo Mustrange, filiado ao Solidariedade. Senhor pré-candidato, vamos agora no nosso terceiro e último bloco da entrevista, e o assunto especial dessa rodada é economia. E o senhor tem 4 minutos para falar ao público como pretende trazer e gerar recursos para a população e o nosso município. Bom, Tiago, é um desafio muito grande. Primeiro, a gente precisa reformular a lei de uso, parcelamento e ocupação do solo, e para isso você precisa interagir com a sociedade organizada, com o empresariado, para que nós possamos restabelecer esse processo em nossa cidade. Eu, como vereador, entre 97 e 2000, eu votei a lei do uso, parcelamento e ocupação do solo, e entendo que esse é um momento propício para que nós possamos destravar a cidade. É preciso destravar a cidade. E também o plano diretor, que nós precisamos trazer adaptações ao nosso plano diretor. E, para isso, nós precisamos estabelecer uma participação popular no nosso município, para que a gente, através do diálogo, nós possamos estabelecer novas áreas de investimentos para atrair os recursos necessários para novos investimentos, empreendimentos em nossa cidade. Nós não podemos ter medo disso, nós devemos encarar esse desafio. Eu quero dizer que no nosso governo, além da Boêmia, que há pouco eu falei, a GE Energia, lá no Carangola, também instalou-se aqui no nosso governo. A GE Selma, por exemplo, pela primeira vez ampliou as suas instalações e, através de um diálogo permanente com a empresa, nós criamos as condições de infraestrutura lá na Duarte da Silveira, no antigo galpão do ABC, a Avio Aviation, entre outras tantas empresas. E também foi no nosso governo que nós criamos uma legislação especial para o Distrito da Posse. Infelizmente, esse trabalho tem que ser contínuo, mas foi no nosso governo que nós criamos uma região de incentivo. A Posse recebeu algumas pequenas empresas, mas precisa trabalhar melhor essa legislação para aquela área, para que nós possamos levar mais empregos para os distritos de Petrópolis. Aliás, falando na Posse, nós fizemos muitos investimentos lá, inclusive fizemos toda a urbanização do centro da Posse, na estação de tratamento de esgoto. Então, você tem que ter a visão com relação à questão econômica de ponta a ponta da nossa cidade, até o último distrito, que é a Posse. Então, por isso que eu me preocupei na época, procurei o governador, e, em conjunto com o governador, nós criamos uma legislação especial, criando uma área de interesse especial lá na Posse, né? Então, um outro desafio que nós temos, aí, quando eu falei da Lupus e falei do plano diretor, com relação à Rua Tereza. Nós precisamos criar uma área de interesse especial na Rua Tereza para que o investimento volte a acontecer na Rua Tereza, para que haja interesse econômico na Rua Tereza. Uma outra questão importante que eu tenho falado e que a pandemia trouxe também, este evento da compra online, a compra digital, é a prefeitura criar uma parceria
com as empresas de tecnologia no nosso município para instalar uma plataforma digital e oportunizar aos micros e pequenos empresários uma vitrine digital, uma vitrine onde não só nosso estado, mas em todo o país, o produto de Petrópolis possa ser visualizado e adquirido. Senhor pré-candidato, muito obrigado, então. E agora o senhor tem mais 2 minutos para fazer assim as suas considerações finais. Bom, Tiago, primeiro eu quero lhe agradecer. Você é um jovem interessado na vida pública, parabéns, porque são pessoas como você que vão alavancar essa ampla discussão, dando oportunidade a todos, democraticamente, para expor as suas ideias, receber as críticas necessárias. A crítica sempre é bem-vinda, desde que ela seja fundada, seja sincera. Eu carrego com muita tranquilidade as críticas. Quero dar um abraço a todos aqueles que acompanharam a nossa entrevista. Obrigado pelo respeito, muito obrigado mesmo. Se respeitando que a gente avance, que a gente constrói uma sociedade melhor. Quero dizer que essa minha experiência de toda a minha vida pública me dá essa condição de hoje pleitear ser uma pré-candidatura, pleitear ser novamente um prefeito da nossa cidade, porque com 60 anos, já com meus cabelos brancos, eu tenho a maturidade necessária para entender como uma cidade viva como a nossa acontece no seu dia a dia e ter a tranquilidade para tomar as decisões corretas, para priorizar aquilo que é necessário para a nossa população. Então, eu já não tenho mais aquela correria, pelo contrário, eu tenho a energia de uma experiência para entregar para a população de Petrópolis. Então, eu quero desejar a todos um bom final de semana. Muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe todos os lares e que nós possamos ter um processo pré-eleitoral, eleitoral, dentro de um ambiente democrático e respeitador. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite, Tiago. Obrigado pela oportunidade.